Olá, seja bem-vindo à RDTV. Você certamente tem acompanhado as discussões aí sobre uma provável importação de médicos estrangeiros aqui para o Brasil, o que era uma promessa ou uma hipótese por parte do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Agora me parece a todo mundo que é uma promessa que efetivamente vai acontecer por parte da presidente Dilma Rousseff. Pelo menos diante de tantas manifestações em todo o Brasil, foi isso que ela colocou como solução para atender as demandas emergenciais de saúde no país. Para entender os impactos disso aqui na região, não só na região, mas no Brasil como um todo, inclusive para os médicos que já atuam, e até mesmo para os usuários, os pacientes, como é que fica o quadro de atendimento daqui para frente, eu vou conversar agora com a doutora Alice Lang Simões Santos, que é, portanto, presidente da Associação Paulista de Medicina, no que diz respeito às cidades de Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, a quem eu agradeço agora pela presença. Obrigado por destinar um pouco do seu tempo para a gente bater esse papo importantíssimo aqui agora. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque esse é um assunto altamente preocupante e importante para a população, porque percebemos que mais uma vez a nossa população será enganada. O que ela precisa não é de médicos, ela precisa de uma infraestrutura na saúde do nosso país. Faltam hospitais, faltam leitos hospitalares, falta laboratório, faltam exames complementares. Então é muito difícil no dia a dia do médico ele exercer a sua profissão sem essa retaguarda. E trazer médicos de fora não vai resolver a situação. Tem que investir pesado na construção de hospitais, no equipamento desses hospitais, né? E nós temos médicos muito competentes aqui, só que nós estamos sendo muito mal remunerados e, é claro, não dá para você ir num serviço onde vai ser mal remunerado e ainda não vai ter condições de exercer a sua profissão dignamente como deveria, né? Doutora Alice, a gente tem conversado eventualmente com pessoas ligadas ao consórcio, algumas prefeituras também, que dizem sempre que existe uma dificuldade muito grande de alocação de médicos nas regiões mais carentes, principalmente para atendimento ao SUS, e no que diz respeito, inclusive, a cidades como Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Diadema, onde existe uma necessidade maior de médicos, né? Como representante da associação, como é que a senhora encara essa situação? Como é que é a postura dos médicos diante disso? Realmente é mais difícil conseguir essa distribuição ou isso é uma desculpa que eles dão aí para tentar realmente validar essa vinda de médicos estrangeiros? É mais difícil porque você imagina, o salário é muito ruim. Essa história que sai por aí que ofereceu 12 mil, ofereceu 24 mil, 30 mil, isso não é verdade não. Ninguém recebe uma oferta dessas. Para o indivíduo ir para um lugar mais distante, ele teria que ter um atrativo maior no salário, porque ele vai ter uma locomoção maior para esses lugares, né? Então o salário é pouco atrativo. O médico que já está mais ou menos estabilizado, que já tem mais de 15 anos de formado, ele já tem uma vida estabilizada, não tem interesse. Agora, o jovem, por outro lado, ele está se formando e não está tendo oportunidade de residência. Ele não está ainda preparado para exercer efetivamente a população. Isso é um problema que nós temos. Ele não está preparado para exercer a profissão, para atender a população, porque não tem residência para todos os médicos. Esse é um outro problema para todos os médicos que se formam. E o que está acontecendo no momento é que enquanto eles estudam para uma vaga na residência, eles aceitam trabalhar nos programas de saúde de família que pagam um pouco mais, mas provavelmente pelo fato dele não estar ainda bem preparado para exercer a função e ele chega lá e ainda encontra toda essa desestrutura, falta exame, falta medicamento, ele acaba desistindo, porque ele está na linha de frente com a população. É para ele que a população reclama a consulta de especialidade que ainda não conseguiu, o medicamento que não teve, o exame que não foi feito. Então ele acaba cansando e vai embora. Então a coisa passa pela infraestrutura da saúde que está muito ruim. Se as prefeituras se estruturarem melhor, oferecerem um salário com garantias, porque eles contratam, não fazem mais concurso, né? Eles contratam via fundação, aí o indivíduo que é concursado tem um salário bem mais baixo, ele fica insatisfeito e aí eles reclamam que o médico não cumpre horário.
por uma questão minha, pessoal, eu sempre, onde eu estive, eu cumpri horário, né? Mas nem todo médico, é aquela história que todo mundo diz, que finge que paga e o médico finge que trabalha. E eu não vou dizer que isso não existe, porque existe, né? Então, é uma situação desagradável. Se você oferecer o salário justo e igual para todo mundo, que imagina, você, enquanto jornalista, você trabalha por um salário X e que sabe que na mesma empresa sua tem um jornalista que ganha 2X. Claro, você vai quebrar a mão, porque você ganha só X, enquanto o outro ganha 2X. E é isso que está acontecendo também, né? Essa discrepância de salário, vários tipos de vínculos empregatícios, e não é possível. Se os caras exercem a mesma profissão, tem que ter o mesmo tipo de salário para a mesma quantidade de horas. Qual que é a média salarial que se pratica hoje aqui na região, doutora? Eu não saberia bem te dizer, porque tem tem tantas modalidades de contratação. CLT, é concursado. O concursado deve estar em torno de uns R$2.000 para 20 horas semanais nas prefeituras, por aí, 2 e pouco. E o pessoal que é contratado via fundação deve estar ganhando bem mais, uns 6, 7, por aí. Nossa, né? Uma diferença bem... A diferença é muito grande, né? Eu não posso comparar com o meu salário porque eu era uma funcionária antiga de carreira da FAESA e meu salário é diferente. Mas eu sei que os colegas reclamam muito, a diferença é grande. E São Bernardo, ele fez um esquema diferente. Ele deu alguns adicionais, que é pela produtividade, o indivíduo não pode faltar. Então, às vezes o médico vai trabalhar doente, porque se ele tirar uma licença por doença, ele perde aquele adicional, e isso vai fazer falta, porque você se acostuma a ter um orçamento X, se diminui o seu orçamento, você fica meio atrapalhado, né? Então, e é uma coisa que não vai incorporar no salário quando o indivíduo se aposentar, né? Então, não é justo também. Foi a maneira como São Bernardo encontrou de aumentar um pouquinho mais o salário dos seus profissionais, né? E aqui em Santo André nós temos o pessoal contratado pela fundação e o pessoal que é concursado. Faz bastante tempo que não tem concurso, né? Eu acho que todos os profissionais das prefeituras deveriam ser contratados por concurso, né? E com a mesma base. Com a mesma base, e eu acho que todos os funcionários da prefeitura, de todos os níveis administrativos, de todas as secretarias, porque o que vem acontecendo de anos para cá, toda vez que muda o prefeito, mudam todos esses outros, os funcionários são contratados via fundação, via ONGs, entendeu? E eles não têm estabilidade. E aí, a cada 4 anos, é como se estivesse começando tudo de novo. E contratam as pessoas que trabalharam na campanha, que muitas vezes não estão preparadas para aquele cargo. Nas recepções das unidades de saúde, nós sentimos muito isso. São pessoas que mal sabem o alfabeto, arquivam as fichas de forma errada. Quando o paciente chega, ninguém acha a ficha, se perde naquele arquivo. Então, o indivíduo vem e fala, mas é a primeira vez que você passa aqui, agora que eu voltei a atender no posto? Não, doutora, perderam meu prontuário. Aí eu escrevo em cima, favor procurar o prontuário, mas ninguém acha. E às vezes nós precisamos saber do histórico anterior médico, do paciente, né? Vem, porque eu tive um problema X, não sei quando, mas e daí? O prontuário onde estava registrado isso se perdeu, né? Então, eu acho que devia moralizar o serviço público, todos os funcionários serem por concurso, passou no concurso, tem competência para o cargo, fica. E acabou essa história de a cada 4 anos coloca os funcionários, muda tudo via ONGs, seletistas, sem estabilidade e com incompetência. Doutora, não faz muito tempo a gente conversou inclusive com a senhora sobre esse assunto, né? Aqui mesmo, não para a Rede TV, mas para um suplemento nosso. E aí fizemos uma conversa com o consórcio também. O consórcio havia dito que busca-se uma integração regional para que o salário seja padronizado aqui para os médicos de todas as cidades. Vocês têm acompanhado essas discussões? Em que pé que está isso? Porque esse seria a primeira demanda, de acordo com a sua colocação, a se acertar para evitar mais problemas do que a gente já tem nessa área de saúde, né? Olha, eu sou da opinião que nós deveríamos ter um salário único,
regional, porque não é sistema único de saúde, deveria ter para todos os profissionais da saúde, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, para nutricionista, para todos os profissionais da área de saúde. Mas vocês vêm acompanhando essas discussões? Salário, não, nós não somos convidados para essas reuniões, não somos convidados. E deveria haver um salário único, só que considerando a questão da distância, alguns adicionais por distância, para cidades como Rio Grande da Serra, que é bem distante, né? O indivíduo ganha o mesmo salário de quem trabalha em Santo André, em Mauá, mas ele tem um adicional pela distância. Eu acho que a saída seria essa, porque outra coisa que acontece na região, o indivíduo é contratado pela Prefeitura de Mauá, ele sabe que Ribeirão está pagando 100, 200 reais a mais, ele sai de Mauá e vai para Ribeirão. Aí ele sabe que Diadema está pagando mais, ele sai e vai para Diadema. Por diferenças pequenas, isso acontece. Então, para compensar pelo menos o combustível, digamos assim. E aí você não fixa o profissional. E o ideal é que o profissional fixe naquele bairro, conheça a sua população, crie um vínculo com a população e trabalhe questões importantes da vida da população. Até pela meta de humanização da saúde que tanto se fala, né? Exatamente. Acho que é o mínimo que poderia ser praticado. É o mínimo que a gente poderia fazer. Agora, a senhora pontuou agora há pouco na nossa conversa que existe um problema de falta de espaço para residência. Por que acontece isso? Porque na medida em que não se tem residência, se reduz também o número de novos médicos, não é isso? Por que existe essa defasagem? Existe, e ao longo do tempo, é assim, o MEC não fiscaliza os cursos de medicina. Se fiscalizasse, a situação estaria melhor. O Conselho Regional de Medicina instituiu um exame que, inicialmente, o exame não era obrigatório. O profissional, o aluno que se formasse e quisesse, ia lá e fazia. E ele avaliava o nível de formação deste recém-formado, né? A partir do ano passado, ele conseguiu que esse exame fosse obrigatório para você entregar a carteira de médico para ele. Mas esse exame... ele não te dá, não tem a prerrogativa legal de dar ou não o registro para o médico, não é como a OAB. E o que acontece? Metade dos médicos tiveram um desempenho muito ruim. Por quê? Porque o nível das escolas está ruim. Some-se a isso que ele se forma e ele quer fazer a especialidade que ele escolheu, que ele tem afinidade. E aí ele não consegue vaga, porque o número de vagas para residência é muito limitado. Nós temos poucos hospitais, não tem vaga para todo mundo. E ele fica prestando concurso, mas ele já está formado, é um profissional, ele precisa viver. Então, com os conhecimentos que ele tem, ele vai para a rede de saúde, para as unidades básicas, vai trabalhar, vai dar plantão, e começa a se desenvolver e vai estudando para prestar o exame de residência e vai na prática se desenvolvendo. Então, também o nosso governo descuidou da formação de todos os profissionais. A educação como um todo está muito ruim no país, em todos os níveis, até no nível universitário, né? Então, teria que melhorar o nível de formação das faculdades de medicina, teria que melhorar o número de vagas para residência. Eles estão anunciando agora o Ministério 11 mil, 13 mil vagas, parece, para residência. Como eles vão fazer esse milagre, eu não sei. Porque você precisa ter uma estrutura no hospital para você abrir uma residência também. Você não abre 11 mil vagas assim do dia para a noite, agora, de repente. Esses equipamentos novos, doutora, as UPAs, Mauá, por exemplo, recebeu 4 UPAs recentemente, Ribeirão Pires uma. Esses equipamentos não comportariam esse tipo de profissional em fase de residência ou não ele não poderia ficar sozinho, ele teria que ter um professor para acompanhá-lo, né? E eu não sei se teria professores suficientes para ficar pipocando nessas UPAs, acompanhando esses residentes. Pelo que a gente tem visto, equipamentos até estão surgindo. Você não tem um profissional para atender nesses equipamentos. E no passado, nós tivemos um serviço aqui em Santo André que foi modelo na área de assistência infantil, que era a Fundação de Assistência à Infância de Santo André. E ela trabalhava integrado à faculdade, porque a primeira diretora, inclusive, da FAISA, foi professora de pediatria da Faculdade de Medicina. E toda a atividade de internato e residência na área de pediatria acontecia na FAISA. Eles iam com o professor, alguns períodos, nos postos de puericultura e pediatria, que era assim que se chamava na época,
para ter um contato e atender a população. Então ele atendia junto com o professor. E já dentro da realidade sociocultural da nossa população. E isso era muito bom. Claro, ele passava também pelo hospital, pelo serviço de emergência com o professor, jamais sozinho, como uma mão de obra barata tocando o serviço. Então, daria até para resgatar isso, poderia montar residência, sim, em clínica médica, que é outra coisa que falta, com professores acompanhando os residentes em unidades básicas de saúde e acompanhando também em serviços de emergência durante o dia, em determinados horários, nas enfermarias dos hospitais, né? E teria que ter um incentivo para os jovens também se interessarem por clínica médica. Porque hoje é muito comum também os jovens se interessarem por especialidades médicas. E alguns países de primeiro mundo, o Canadá, por exemplo, eu soube que faz dessa forma, quando o indivíduo se forma, antes de ele fazer especialização, ele é obrigado a prestar um serviço como clínica médica, clínica geral, durante X tempo para a população. Aí ele só então que ele pode... Exatamente. Ele sai da escola já preparado para exercer a clínica médica geral, ele presta alguns anos de serviço para o governo e vai para as regiões mais distantes onde precisa e depois ele tem o direito de fazer a especialização dele. Porque é muito importante mesmo para o especialista, ele tem uma visão geral do paciente. Hoje, acabou o indivíduo ficando muito dividido em compartimentos, né? Um cuida do rim, o outro cuida do coração, e o cara que cuida do coração, ele tem que entender o corpo todo como funciona, o cara que cuida do rim tem que entender o corpo todo. Tem que ser um clínico geral primeiro, para depois se especializar. O pediatra, por exemplo, ele é o clínico geral da criança, ele vê a criança como um todo. Claro, e tem situações mais especiais que aí vai para um especialista que também começou como um pediatra geral. Então, a pediatria deveria seguir essa experiência da pediatria. O indivíduo que quer fazer gastroenterologia pediátrica, ele não sai da faculdade, eu vou fazer gastroenterologia. Ele primeiro faz uma residência geral de pediatria e depois vai fazer uma gastroenterologia pediátrica. Doutora, nessas conversas que a gente fez também com alguns órgãos da região, descobriu-se que o prefeito Luiz Marinho de São Bernardo pretende, de alguma maneira, a partir do ano que vem, instalar uma faculdade de medicina lá, já que o ABC só conta com uma faculdade de medicina que atende em Santo André. Isso ajudaria em partes, embora a gente saiba que um profissional que entre a partir do ano que vem na Universidade de Medicina só vai sair pronto daqui a uns 7 anos pelo menos, né? Mas isso ajudaria a aliviar 8 anos pelo menos, né? Isso ajudaria a aliviar essa demanda a médio e longo prazo? Ou ainda não seria suficiente? Eu acho que não, porque o Conselho Regional de Medicina tem feito levantamentos e tem muitas faculdades de medicina. O problema está nessa questão da infraestrutura mesmo. Para você ter ideia, nós nessa demografia médica fizemos um levantamento e a partir do ano de 2000 entra no mercado de trabalho por ano de 13 a 14 mil médicos e saem cerca de 7 mil, que ou se aposentam ou morrem, não é? Então, nós vimos tendo um crescimento de cerca de 6 a 8 mil médicos por ano, né? Então, isso não atende a demanda que se tem hoje no país. E eu ainda acho que nós temos que, em primeiro lugar, nós teríamos que criar mais hospitais, com mais leitos, com mais condições, investir na residência, fazer com que entrar nas faculdades, conversar com os estudantes, baixar alguma determinação de que eles teriam que fazer todos, antes da especialização, fazer uma clínica médica para poder atender as necessidades do país, prestarem algum tempo de serviço para a nação em áreas mais distantes e depois poder voltar, à medida que outros vão se formando e vão substituídos nessas áreas, eles voltariam para a sua região e fariam a sua especialização. Agora, doutora, em relação a esses médicos estrangeiros, a gente percebe que o maior problema é a questão do revalida, quer dizer, saber qual é o nível desses profissionais. O nível desse pessoal. Esse revalida hoje, a gente já sabe que em si para o médico brasileiro já é um problema, porque boa parte, a doutora falou isso agora há pouco, já não seria aprovado.
Para esses médicos estrangeiros, qual a expectativa? Porque não se sabe exatamente de que país viriam, né? Há cogitação de que viria de Cuba, ou de Portugal, ou da Espanha, enfim. O que se imagina nessa questão do Revalida para esse tipo de público que se estima trazer ao Brasil? Olha, eu me preocupo um pouco. O indivíduo vai sair de um país que é totalmente diferente do nosso, uma cultura diferente, tem a questão da língua. Então, ele vai chegar aqui, vai cair de paraquedas numa realidade que ele desconhece, né? Então, isso já é um fator de dificuldade para um relacionamento com a população, essa questão. E a comunicação é muito importante, né? E você não sabe o nível de formação do indivíduo. Tem que fazer esse exame. Eu acho que o governo tem que ser mais rigoroso com as nossas faculdades de medicina para que o indivíduo saia muito bem formado, que preste a prova do CRM e seja aprovado sim, tem que melhorar esse índice de aprovação da prova do CRM e tem que ter um exame como, se eu quiser exercer em qualquer país fora do Brasil, eu tenho que prestar uma prova, uma série de exigências são feitas para mim. Por que eles vão entrar aqui no Brasil assim, sem nada? Sabe, não é certo, eu acho isso um desrespeito com a população. Como que eu vou contratar um profissional sem saber o nível de formação dele? Complicado. E outra questão complicada é isso, uma cultura totalmente diferente. Doutora, a gente sabe que alguns médicos já se posicionaram, algumas instituições que representam os médicos de outros estados também, os de Pernambuco, por exemplo, já disseram que vão fazer uma paralisação. Como é que está isso aqui em São Paulo, aqui na região da ABC? Como é que vocês pretendem agir diante dessa postura da presidente Dilma de realmente encaminhar essa hipótese? As regionais da Associação Paulista de Medicina, elas se reúnem em São Paulo, né, na nossa matriz, e lá nós procuramos as diretrizes, né? Agora à noite, agora no dia 27 à noite, haverá uma reunião para tomar alguma posição, ver que manifesto será feito, porque alguma coisa nós temos que fazer, porque não é por aí, trazer os profissionais sem mexer na infraestrutura. Na verdade, o Brasil é um país dos que menos investe em saúde. Nós temos dados da Organização Mundial de Saúde que o governo investe apenas 3,5% do PIB, enquanto a média internacional fica em 5,5% do PIB. São dados da Organização Mundial de Saúde. Então você vê que isso existe um investimento muito pequeno, muito pequeno. Então a questão está aí, no financiamento da saúde. Enquanto não melhorar, não vai melhorar a situação de saúde. Tem que investir em educação e saúde para a população. Hoje, o grande problema que nós temos de saúde pública é a obesidade, que está pegando 50% da nossa população tem excesso de peso. Isso já foi visto na pesquisa do orçamento familiar do IBGE no ano de 2009. E o que o nosso ministério está fazendo com essas pessoas? Nada. Eles estão aí hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e por aí. Comendo mal, com seus hábitos de vida totalmente inadequados, né? Então, nós temos que investir não só no médico, como em outros profissionais, em educação e em saúde. As pessoas têm que aprender a importância de ter atividade física, de uma alimentação saudável, porque isso é fundamental para a sua saúde. Doutora, para a gente encerrar, tem alguma atividade prevista da categoria nesses próximos dias para realmente, de alguma maneira, mostrar a postura, que vocês realmente não querem que isso aconteça? O que vocês estão programando? Olha, estão sendo programados alguns manifestos, porque a organização, a Associação Paulista de Medicina, a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, já estiveram conversando com a presidente. E no momento que foram conversar com ela manifestou ter compreendido a situação. Então foi uma surpresa muito grande quando agora ela vem dizendo que vai contratar médicos de fora. Então eu acho que não dá nem mais para ter diálogo com essa senhora. Convencer a população de que isso vai ser um prejuízo para ela. Eu até não sei se a população não deveria ser consultada se ela quer um médico estrangeiro cuidando da saúde dela.
Um médico que talvez ela não consiga, ela nem entendeu o que esse indivíduo está falando para ela, né? E será que esse indivíduo vai entender o que essa pessoa, esse paciente está sentindo para ele poder atendê-lo adequadamente? Eu não sei de onde que vem esses médicos. Se eles dominarem a língua portuguesa, se eles tiverem uma boa formação, podem vir sim, nós não temos nada contra profissionais formados em outros lugares, desde que tenham competência e dominem a nossa língua. Tá certo. Doutora, a gente vai acompanhar essas discussões e, eventualmente, a gente vai voltar a falar com a senhora para saber as posturas aqui na região. E eu estarei à disposição. Tá certo. Nos próximos encaminhamentos que nós dermos, a questão eu posso voltar aqui. Tá certo, doutora. Tomara que isso se resolva da melhor maneira possível. Eu desejo. Especialmente para o usuário final, que afinal de contas é o paciente, principalmente aquele que é mais carente, não tem condições de pagar um plano de saúde. Tá certo. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Lembrando que outras estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.